E quem não ouviu falar desse velho ranzinza, mas que lá no fundo tem um bom coração? Claro que estou falando de Tio Patinhas. Muito bem, muito bem. Antes da gente falar desse personagem cativante de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Ajuda a gente, a crescer, beleza? Tio Patinhas, que de acordo com sua biografia oficial, nasceu lá na Escócia. O seu nome original em inglês é Uncle Scrooge McDuck. Aqui no Brasil virou Tio Patinhas McPato. Para você ficar familiarizado, Uncle de tio, Scrooge é o nome de fato dele, McDuck virou McPato. Não precisa me agradecer. Oficialmente, Tio Patinhas foi criado em 1947 por Carl Burks, roteirista e desenhista da Disney. Ele não só criou o Tio Patinhas, como todo o universo de Patópolis e aperfeiçoou o desenho de Pato Donald criado por Walt Disney. E quando ele batizou o Tio Patinhas de Scrooge, Uncle Scrooge, ele se baseou em um outro personagem da literatura. Scrooge é protagonista de um conto, na verdade, de um conto de Natal, conhecido como Christmas Carol, escrito por Charles Dickens lá no final do século XIX. Você já deve ter ouvido falar desse conto, fez muito sucesso e foi muito retratado também em filmes e desenhos, que é aquela história do fantasma do Natal presente, o fantasma do Natal passado e o fantasma do Natal futuro. Scrooge era o personagem principal dessa história que odiava o Natal e também era um cara muito ranzinza. Tanto que oficialmente a primeira história que Tio Patinhas participa, ele está numa história de Natal, como um velho que odeia o Natal e por isso ele prega uma peça nos sobrinhos dele, no Donald e nos sobrinhos de segundo grau dele, no caso o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho. Tio Patinhas? Essa história, inclusive, está aqui nessa coletânea lançada pela Abril, Pato Donald Natal nas Montanhas. Essa aqui é a capa. Logo que você abre aqui este gibi, você já dá de cara aqui com essa primeira história, a primeira aparição do Tio Patinhas lá em 1947. Olha só como é que ele era naquela época. A partir dessa história, Tio Patinhas começou a se tornar presente nos quadrinhos do Donald, com as aventuras, e cada vez mais ele foi criando espaço, se popularizando, até que ele ganhou a sua própria história em quadrinhos, seu próprio formatinho. Inclusive, lá nos Estados Unidos, ele ganhou esse formato primeiro do que o Donald, Curioso, Aqui no Brasil foi o contrário. Primeiro veio o Donald, depois veio o gibi do Tio Patinhas. E olha a outra curiosidade, gente. Ele fez tanto sucesso que ele é o personagem de maior sucesso da Disney, o de maior carisma, vamos colocar assim, sem ter nascido de uma animação. Porque o Mickey, o Donald, o Pateta, o Pluto e tal, todos eles nasceram das animações de Walt Disney. Já o Tio Patinhas não, ele foi criado dentro do gibi, depois que ele virou animação. Então ele é o único personagem da Disney, quer dizer, o personagem de maior sucesso da Disney que não nasceu de uma animação. E como eu disse, aqui no Brasil, ele começou aparecendo primeiro nas histórias do Donald, Inclusive ele apareceu nesta capa aqui. A gente tem o Zé Carioca e o Pato Donald, Esse aqui é um especial que a Abril lançou com as melhores histórias de 1950 a 1952. E aqui a gente tem O Segredo do Castelo, página 11, que é onde aparece o Tio Patinhas. Olha só. Pato Donald, O Segredo do Castelo. Essa aqui, ó o Tio Patinhas aqui, um pouco diferente do que a gente já conhece dele. Essa aqui, O Segredo do Castelo, foi a primeira história do Tio Patinhas aqui no Brasil. Mas ele é tortozino. Mas ele é da família. Agora, o Tio Patinhas ganhou uma biografia oficial, momentos históricos, através de um outro cartunista, outro roteirista, desenhista, que seguia, sim, os trabalhos de Carl Burks. Eu estou falando de Dom Rosa. Ele escreveu esta obra aqui, A Saga do Tio Patinhas.
Ou seja, ele considerou apenas o que Carl Burks havia produzido ao longo dos anos e a partir disso ele elaborou toda a biografia do Tio Patinhas, inclusive com uma árvore genealógica. Eu tenho aqui a árvore genealógica do Tio Patinhas. Essa é bem complexa, ela abrange o Tio Patinhas, o Pato Donald, os sobrinhos, o Peninha, a Margarida, a Vovó Donalda, quem mais? Não, gente, um monte de gente aqui, tá todo mundo aqui, o Gastão. Ele conseguiu montar exatamente toda a árvore genealógica da família Pato. E o que diz a biografia oficial de Tio Patinhas? Que ele, obviamente, lá nasceu na Escócia, de uma família pobre, mas que tinha um castelo. Eles tinham um castelo que era uma herança da família, mas estava meio abandonado, e aí ele parte da Escócia para vários lugares do mundo, especificamente, né, as aventuras lá na América, e lá onde ele consegue a riqueza dele. E nesse trajeto ele vai se tornando cada vez mais pão duro, né? Ele começou ali como um engraxate e ele ganhou o quê? O que? A famosa primeira moeda, a moedinha número 1, da qual ele nunca se desfez e, claro, que traz sorte para ele. A partir desta primeira moeda, ele conseguiu toda a sua fortuna, sua riqueza, seus bilhões e bilhões de dólares. Meu rico dinheiro. Com muito esforço, com muita ganância, avareza, Tio Patinhas começou a explorar a mineração quando chegou na América. Na verdade, ele foi até o Canadá, ali na divisa com o Alasca, região do Klondike, onde ele participou da Corrida do Ouro e lá ele conseguiu os seus primeiros milhares e ficou muito rico a partir daí. Com o dinheiro da mineração, ele conseguiu expandir o seu império avarento por tudo quanto é negócio. Até que em um determinado momento, ele chegou num pequeno morro e lá ele construiu a sua famosa Caixa Forte. E aquele morro, a partir daquele morro, se desenvolveu o quê? A cidade de Patópolis. Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante, é poder nadar nele. E é bom que se diga, viu? A personalidade do Tio Patinhas, ela varia bastante. Carl Burks desenhou ele como um velho muito ranzinza, até maldoso em determinados momentos, sem escrúpulo, que explorava ali os sobrinhos e também o Donald. Já Dom Rosa preferiu a uma pessoa menos exploradora, também ranzinza, também pão dura, claro, sem dúvida nenhuma, mas não tão ruim ao ponto de ficar explorando os sobrinhos como a gente acompanha em outras histórias. Uma moeda para os pobres. Eles não valem isso. E no fim dos anos 80, a Disney fez uma aposta que deu muito certo, galera. Foi colocar uma animação do Tio Patinhas em desenho animado, na televisão, uma série de TV chamada DuckTales, que cativou pessoas ao redor do mundo, inclusive aqui neste país chamado Brasil, que tinha uma abertura empolgante. E as histórias de DuckTales foram compiladas aqui neste especial também lançado pela Abril. Temos aqui várias aventuras, né, do Tio Patinhas, dos sobrinhos. Aí aqui não tem o Donald, são apenas os sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. E dele, o Capitão Boing. Aqui, o Capitão Boing, tá? A Patrícia aqui também, que eu não mencionei. A Patrícia, o Capitão Boing, Tio Patinhas e os sobrinhos. E a maga patológica aqui embaixo. DuckTales fez um grande sucesso. Inclusive fizeram um relançamento do desenho há uns anos atrás. E eu confesso que eu não gostei, não. Achei bem zoado porque eu prefiro, claro, o traço clássico. Patinhas! Sempre mão de vaca, hein? Segundo a revista Forbes, aquela que calcula aí o patrimônio dos bilionários, Tio Patinhas é o segundo personagem das histórias em quadrinho, da literatura, né, vamos colocar assim, mais rico do mundo. Ele só perde para o T'Challa de Wakanda, o rei de Wakanda, o Pantera Negra. Wakanda pra sempre! Ou seja, Tio Patinhas é mais rico que o Batman e que o Homem de Ferro. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Só para você saber, a fortuna dele está avaliada em 65 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Bom, você sabe que Tio Patinhas é Uncle Scrooge em inglês e eu expliquei por quê. Agora, por que ele é Tio Patinhas aqui no Brasil? A explicação, gente, tá nessa HQ aqui, Tio Patinhas, 70 anos, lançada em 2017 pela Abril. Segundo aqui o historiador que escreveu esta coluna, as histórias do Tio Patinhas primeiro chegavam em espanhol e depois eram trazidas pela Abril para o Brasil e traduzidas para o português. Há muito tempo atrás, um rico boliviano chamado Simón Iturri Patiño, ele era muito conhecido justamente por ter feito riqueza com a mineração. Naquela época, final dos anos 40, ele tinha uma fortuna avaliada em 80 bilhões de dólares. Naquela época, cara, era muita grana. E aí, as pessoas costumam dizer que Patinhas derivou de patino, né? Patinho, como se escreve em espanhol. Chegou na Argentina e lá ele ganhou o nome de Tio
Patiludo. Tio Patiludo. O primeiro nome do tio Patinhas foi Tio Patiludo lá na Argentina. E de Patinas para Patiludo passava também por Patilas. Patilas. Estoy hablando español. Patilas, enfim, eu não sei como é que pronuncia isso em espanhol, mas que quer dizer o quê? São as suíças, né? Essas suíças grandes aqui, essa região aqui que você deixa crescer da sua barba. E aí você juntou Patino, Patilas, tio Patiludo, que era o primeiro nome, quando veio para o Brasil, de Patinas, eles transformaram em Patinhas. Ah, olha só o quanto que demorou para chegar em Tio Patinhas, gente. Enfim, esse é o nosso personagem, esse é o nosso homenageado nesse primeiro vídeo com perfis de personagens literários aqui no Lendo com Leão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais vídeos de perfis virão ao decorrer do ano, por isso eu conto com a sua participação. Aproveita, me segue lá nas redes sociais, o @Lendo com Leão e também o Pedro_Leão, ambos no Instagram. Você pode acompanhar também o meu podcast com meu amigo Leandro Las Casas nos principais aplicativos de música. Toda semana, toda quinta-feira, um papo sobre literatura e você pode ver nesses aplicativos, inclusive no Spotify. Então é isso, galera. Até a próxima.